Bom, pessoal, nós estamos hoje aqui em Campinápolis para mais uma entrevista aqui no canal Altiero Oliveira Vivendo aos 40 com a Jéssica. E hoje a entrevistada é a professora Nadir Neves da Silva. Aqui, professora aposentada em Campinápolis, e ela tem uma história maravilhosa para contar para vocês da sua vida, de como chegou em Campinápolis, como se formou, como fez a sua família e a sua vida aqui neste município. Vamos com a gente, mas não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, para que o YouTube possa proporcionar a todos este vídeo maravilhoso. Vamos com a gente! Então, professora Nadir, em que ano foi que você nasceu? Qual a localidade desse país brasileiro nosso? Pode falar para os nossos inscritos aí. Foi no município de Córrego do Ouro, na fazenda do meu avô, onde meu pai foi morar na casa do sogro dele, na fazenda. E lá eu nasci, em 8 de novembro de 52. Ó, nós temos aniversariante aqui então no canal, já tem 2 dias que você fez aniversário? Quantos anos? Opa! 70! 70 anos! Tá mais nova, hein? Então, a cidade que você nasceu é município de quê? De Goiás? Esqueci de falar. Isso. Município de Córrego do Ouro, no estado de Goiás. Isso foi em que ano que os seus pais vieram para cá, para essa região? Pra cá. Aí meu pai, ele tinha fazenda lá em Jussara, no município de Jussara, 21 quilômetros retirado de Jussara. E aí ele resolveu vir para Mato Grosso em 76. Mas primeiro, eu vim, em 76 eu estive aqui. Mas ele, com meus tios, meus irmãos, e para conhecer o lugar que eu tinha comprado. Só que aí depois, eu ainda estava aqui, ainda não tinha ido embora, o meu cunhado, mas o pai da Betinha, chegou com a mudança. Ainda ficou uns 2 dias aqui, ainda foram embora, aí depois que meu pai veio. Eu procurei para ele, que eu não tinha muita lembrança, ele disse que eles passaram as águas aqui só eles, depois que meu pai trouxe a mudança dele. Qual que era o nome do seu pai e da sua mãe? Abílio Pereira da Silva e Zumira Angélica da Silva. Seu Abílio. Hoje nós temos uma rua na cidade de Campinápolis com o nome do seu Abílio, né? Então, Nadir, e seu pai, o seu Abílio, né? E a dona Zumira teve vários filhos, seus irmãos. Quem são eles? Sim, minha mãe, ela teve 14 filhos, 7 mulheres e 7 homens. 14? Sim. 7 a 7. Mas teve aborto, contando aborto, uns morreram bebezinhos, as 2 primeiras morreram, parece que tinha poucos aninhos, deu uma febre muito forte, quando fez 1 ano que uma morreu, a outra, não, 1 mês que uma morreu, deu a mesma doença, na outra faleceu, que era a Nazir e a Nadir. Aí veio a Nilce, que é a 3ª filha. Ela pegou, aí depois veio a Nazir, ela pegou e colocou, veio outra menina, ela colocou de Nazir, que é certo, ela gostava muito do nome, achava bonito, né? Aí depois veio o Zacarias, que hoje é falecido, morreu esse ano, o Nelson, eu, que eu sou a 7ª filha, eu, Nadir Neves da Silva, que todo mundo me conhece. Vem o compadre Euchaço, que hoje mora em Confresa, em Canabrava do Norte. Tem o Nilton, o Sinésio. Esse aí estudava em Jussara, na casa estudava com a minha cunhada, Maria Luzia, andava vir pra cá, na fazenda. Aí ele veio passear aqui, na época, nas férias, aí meu pai ele não queria ir embora, meu pai fez ele voltar. E chegou lá, como eles moravam na fazenda, ele foi ajudar a tirar uns pneus do caminhão lá. Aí veio um carro, o homem, o motorista bêbado, certo, né? Ele correu, porque o carro estava no meio da estrada, ele correu pro lado, certo, né? Aí a caminhonete pegou ele e matou. Esse ficou, e ele nem queria ir embora nessa época, parece que era o destino dele, eles faleciam. E depois veio também uma Melânia, que faleceu, que morreu o bebezinho,
Minha mãe, aí depois veio uma Melânia, ela pôs o nome de Melânia também de novo. Depois o Simval. Simval caçula. O Simval é o caçula. E vocês chegaram então em Campinápolis, você já tinha que idade? Não, quando eu vim pra cá, eu já estava quase com uns 30 anos. Ah, não, aí... Primeiro, calma aí. Calma. Eu estudei um ano na casa da minha avó, lá em Fazenda Nova, mas como, diz que filho, neto criado com vó, não sei o que tem, né? Minha mãe pôs eu lá, e eu era muito, não tinha uma boa, assim, é ruim para aprender, sabe? Fiquei um ano estudando e não aprendi a ler. Aí um certo dia eu vim para a fazenda, e nós vamos, geralmente, visitava o cemitério na fazenda, que é a fazenda mais longe. Eu não sei se foi dia de finado, ou se foi que a gente ia sempre fazer novena para chover, e chega lá no cemitério, minha mãe manda eu ler umas iniciais que estavam na cruz, e eu não sabia, que era só iniciais. E minha mãe me deu um sermão tão grande, mas tão grande, falou tanta coisa, e não mandou eu mais ficar da minha avó. Aí o que aconteceu? Eu acho que ela conversou com a sobrinha dela, aí mandou eu para Itapirapuã, morar com a minha prima. O nome dela é Air Santo. E aí ela pegou e fiquei lá. Aí fui morar com eles, moramos 8 anos lá, aí eu já aprendi a ler, nós fomos embora, aí os meninos dela já estavam na época de fazer cursinho, aí nós mudamos para Goiânia. E lá em Goiânia eu fui estudar de novo, os meninos foram prestar vestibular, passaram, e eu ainda estava. Não, aí eu fiz de 5ª a 8ª, lá no colégio educandário moderno, lá na Vila Nova. Terminei a 8ª série, depois eu fui fazer 2º grau, aí eu já fui para o IEG, na Vila Nova, Instituto de Educação. Quando eu estava no 2º ano de magistério, aí eu vim passear, que eu vim em casa, era só de ano em ano. Só que aí meus pais já tinham mudado para cá e eu já estava com 3 anos que eu não via a minha família. Aí eu ia para casa do meu irmão, em Jussara. Da Maria Luzia, na casa da minha cunhada, Maria Luzia, mulher do eu e Jales. Só que aí meu pai, quando eu fui, meu pai estava lá, mas a minha mãe, o pessoal. Aí meu pai veio na frente e falou assim, Nadir, você quer ir? Aí eu não pensei 2 vezes, falei, eu vou. Aí minha mãe ficou para trás, mas meu pai veio de ônibus. E aí pegou, chegando aqui, aí que eu arrumei serviço. Só que chegando aqui, a dona Todinha tinha influência política, tinha sido diretora aqui na escola, Aguinaldo, que futuramente depois foi ser meu cunhado. E aí eles arrumaram serviço para mim na escola. E eu só tinha o 2º grau. E naquela época que eu vim, em 79, os professores só tinham a 4ª série. Quem tinha a 4ª série dava aula até chegar na 4ª série. E aí eu já peguei, ela me arrumou esse serviço para mim, que ela tinha influência política. E aí pegou e eu vim trabalhar. Em 80 aí eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar aqui em 80. Então, Nadir, aí você chegou aqui em Campinápolis, a dona Todinha te deu uma chance, que tinha essa influência política, e aí você já arrumou um namorado. Como é que é esse negócio aí? Você casou? Como é que é? Conta pra nós. Não foi assim não. Eu não conhecia o pai dos meus meninos, nem ele me conhecia. Ele morava em Goiânia, ele morava, eu não sei se era no Batuvi ou Tesouro, se era em Cuiabá. Tá. Aí, como a dona Todinha candidatou a prefeita, ele veio para ajudar ela na política. E aqui nós se conhecemos. Aí eu vi aquele homem assim, foi a colírio dos meus olhos. Dona Todinha é a mãe do Neivaldo. Sim. Ney da Todinha. E me considera assim como tia mesmo, de verdade, que é a sobrinha do meu esposo, né? José Ferreira de Souza. E aí eu conheci o Zezito. Apaixonou. Quando eu vi ele também, me viu, certo, eu andava muito charmosa naquela época. Saia rodê, não saía do salto, cabelão longo, toda charmosa, passava sempre na porta da dona Todinha, né? E quando eu vi aquele homem, eu falei, nossa, é esse aqui mesmo.
Já estava mais de uns 30 anos, né? Não tinha casado, não tinha filho. Não pode falar, né? Ainda não tinha, gente. É esse. E aí ele engraçou comigo, e seu Antônio, que é o pai do Ney, né, de Toda, nossa, gostava demais da minha família, do meu pai, dos meus irmãos. Aí pegou, quando eu vim pra cá, ele pegou e falou assim, que queria que eu entrasse na família. Ele ficou muito feliz quando eu comecei a namorar com o Zezito, e nós namoramos, em 84. Aí nós fomos morar juntos, porque eu já tinha sido casado, não era desquitado, e não tinha também como casar. E nessa época você já era professora? Sim, quando eu conheci o Zezito eu já era professora, eu já tinha, porque eu comecei em 80, né? Eu já era professora, já tinha vida própria mesmo. E aí nós começamos a namorar, e aí veio o Sete. Luciano Sete. Luciano Sete da Silva Souza. Isso. Meu primeiro filho. Lindo e maravilhoso. Amor. Amor da minha vida. E aí nós separamos casa. E aí ele começou a envolver na política junto com Todinha e Aguinaldo. E aí nós, depois, porque Geraldinho foi subprefeito, depois teve uma época que ele foi subprefeito aqui também, que aqui era município de Chavantina. E aí pegou, ele foi exator também na época, também, pelo Estado, ele e o Pica-Pau, porque o Pica-Pau era exator concursado e ele foi contratado. Aí, né, como foi troca de governo, aí eles pegaram e mandaram ele embora. Aí eu peguei, quando eu fui ganhar o Sete, passei mal, o doutor Regis, naquela época, o doutor Regis veio pra cá na época que eu vim também, porque não tinha nem hospital direito aqui ainda. Ele ficou na casa do Catalão, da dona Nilce, seu Catalão, que também era outro que tinha influência política, e aí ele ficou lá. Aí quando foi para ganhar o Sete, aí eu fui pro hospital e eles não quiseram fazer meu parto aqui, porque aqui ele falou assim que estava correndo risco, né? Já tinha arrebentado a bolsa, e aqui não tinha carro. O único carro que tinha aqui no dia que eu estava passando mal era um jipinho velho do finado Negro do Carrinho. Aí ele pegou, ele que me levou. Quando chega naquela serra, uma serrona que tinha, o jipinho dele quebra. Aí eu fico na beira da estrada, esperando carona, que a gente fazia o quê? Esperar carona, né? Aí nisso vai passando um senhor que era fiscal de posto de gasolina, saía fiscalizando. Aí Zezito parou o carro e procurou para ele. Você me leva minha esposa até no hospital, lá eu não sei como é que chama o hospital lá, da beira do rio. Ele falou, foi assim, no hospital da beira do rio. Ele falou assim, eu levo sim. Não sei se foi algum remédio que eles me deu, calmante. Eu estava na sala lá, no quarto, só vi um vulto assim, longe, meu cunhado lá, que é Aguinaldo, mas a mulher dele, que morava em Chavantina. Eu só escutei falando assim, o Zezito falando assim, não deixa ela morrer, gente, faz tudo, não deixa ela morrer. Falou desse jeito, não deixa ela morrer não. Aí dessa hora eu não vi a hora que eu fui para a sala de cirurgia. Só que eu não sei como, isso é a ajuda de Deus, é Deus que é maravilhoso. Ele pegou o doutor Antônio, que me fez meu parto, ele e um estagiário de Barra do Garça. Conseguiu ser normal. Só que na hora que o Luciano Sete nasceu, ele não chorou. Ele bateu na popinha dele, ele não chorou. Aí eu deixou ele numa mesinha lá e foi lá onde o Zezito estava, pedi que podia fazer a injeção nele. Aí pegou, a hora que fez essa injeção, ele chorou. Só que ele já nasceu com sequela. Ele nasceu com hérnia. Aqui nele aqui eu não estava formado igual das crianças normal, que era fundo, né, tudo assim. Ele pesou 1,5 kg, o Sete. E era bem magrelinho, bem, para dizer, feio, né? Porque não era um menino bonito. Hoje é um menino bonito, eu acho. Eu também acho.
Mas ele nasceu bem deformado. Aí com 4 meses, aí eu fiquei cuidando, pagava gente para cuidar deles, depois passou meu tempo, né? Assim, comecei a voltar a trabalhar. E aí pegou com 4 meses, e eu chorava dia e noite. Foi 4 meses, gente, pode crer. 4 noites. 4 meses, o tempo todinho assim, eu com esse menino aqui em mim já doía. No final eu já pegava ele em cima da cama, porque um dia mesmo eu deixei ele cair em cima da cama. Isso aqui, então eu fazia assim para ver se o menino calava. Aí eu levei ele para Goiânia, com 4 meses, levei ele para Goiânia, para casa da minha mãe de criação. Fez a cirurgia, ela estava com hérnia. A valência do testigo dele era novinho, não tinha descido ainda, né? Aí pegou, o médico fez a cirurgia. Aí ele já nem abriu o olhinho, era tudo fechado assim, eu não podia claridade, e chorava o tempo todo. Aí o médico fez a cirurgia nele. Aí ele já deu um sorrisinho, acho que passou a dor, né? Ele deu um sorriso lá no hospital. Aí eu fiquei com ele lá, só fiquei uma noite lá no hospital com ele, aí o médico deu alta e falou assim, eu falei que era de Mato Grosso, ele falou, não, mas se a senhora quiser viajar, a senhora pode viajar, mas eu não quis viajar no dia não, assim nos dias não. Fiquei lá mais um dia na casa da minha prima, e depois nós viajamos, veio embora. Aí começou a vida assim dele. Aí depois ele nasceu com as pernas atrofiadas, nunca andou com os pés dele, ele andava de joelho. Ele custou falar, precisou tomar remédio para ele falar. Foi em Goiânia lá, aí deram remédio para ele falar. Ele disse que ele, quando ele terminasse de tomar os remédios, que ele veio para aprender a falar, que voltasse com ele, que ele ia passar o remédio para ver se ele se atrofiava as perninhas, né? Mas aí eu não voltei, porque trabalhava demais, a minha vida era trabalhar para ajudar em casa, que eu era mãe, não é falando do pai dos meus filhos, ele era uma pessoa muito boa, mas ele não ligava muito. Eu que fazia despesa de casa, eu pagava aluguel, mas mesmo assim eu era muito feliz. Depois que o Zé se separou de mim, eu fui cuidar do sétimo. E a comunidade de Campinapo é um povo muito bom, acolhedor, me ajudou muito, me dava bezerra para fazer binho, para me levar esse menino para tratar. Eu ia para Brasília, para o Sara Kubitschek, porque meu sonho era ver ele andando, correndo. Aí lá no Sara Kubitschek, a doutora Denise, uma médica muito boa, eu fui várias vezes com ele, sempre a comunidade me ajudando, sempre. Eu tenho muito que agradecer esse pessoal de Campinapo. E aí, ela falou, dona Nadir, não, mãe, ela falava para mãe, mãe, o sonho de toda mãe era eu fui correndo, passeando, ó. Aí ela pegou e falou assim, mas não se preocupa. Eu queria que ela fizesse a cirurgia para ele andar, né, de aparelho. Ela falou assim, mãe, o seu filho pode ser um grande homem na cadeira de roda. E ele vai te dar muito trabalho. Sabe por quê? Porque ele não sabe que ele é inteligente, mas ele não sabe o que é certo e o que é errado. E vocês podem saber, quem conhece o certo sabe que ele não sabe o que é certo. O que ele quiser fazer assim, ele faz, ele não sabe. Ele falou, ele vai te dar muito trabalho, porque ele vai querer atravessar uma rua. Ele não tem noção que aquilo lá não pode, que vem um carro, bate nele. Eu falei, então tá bom, doutora Denise. Aí dessa vez aí eu já não voltei mais, tá? E agradeço, e uma pessoa que me ajudou muito lá em Brasília, gente, eu não conhecia nada. E carregando esse menino no braço, com a sacola dele e a minha. Quando chegar na rodoviária, aí o Pedro, irmão da Yama, que morava lá em Goiânia, lá em Brasília, me acolheu. Eles eram uma pessoa muito boa. A Yama é a professora Yama? A professora Yama. Agradeço muito o irmão dela. E esse também, a mãe dela era uma mulher muito boa. Falou pro Pedro, ajuda ela, meu filho. Nós ligou para lá. Aí ele foi, cheguei, falou assim, quando chegar, você liga para mim. Aí eu cheguei lá no hospital, eu liguei, ele foi lá. Depois levou para casa dele, porque meu sétimo precisava ficar internado. Eu agradeço muito eles também. Muito mesmo. Que bom, né, Nadir? Deus coloca as pessoas na vida da gente, né? Deus só me coloca de gente boa na minha vida toda a vida. Graças a Deus, não né? Não é só de você, né? Você me ajudou muito, né? Que isso, quando o sétimo dava trabalho, eu sei que me ajudou. Você veio ficar em casa. Eu te ajudei, você também me ajudou. Foi uma mão lavando a outra, né? Você falava para mim dormir.
pode dormir que eu vou cuidar dele. Porque ele dava aquelas crises desse mês, sabe disso, não deixava ninguém dormir, nem eu, nem a Tabata. Nós já passamos um bom pedaço com ele, mas eu agradeço muito a Deus por isso. É Deus na nossa vida, né? Porque Deus tem muito, muito me ajudado. Amém. Sempre eu estou no fundo do poço. E Deus guarda nas minhas mãos e me traz, põe eu em pé. Amém. Em cima das rochas. Só tenho gratidão por Deus. E após o Luciano ter todo esse tratamento que você fez, a correria danada com ele, e aí você pensou em ter mais filhos? Não pensei. Inclusive também o meu marido, ele também não queria, porque o Sete nasceu daquele jeito, todo, né, problemático. Ele pensava que os outros iam ser do mesmo jeito, então ele não queria mais que eu engravidasse. Eu passei a tomar remédio muito tempo, só que eu não sei que eu engravidei, por acaso engravidei de uma menina. Eu perdi, estava com 3 meses de gravidez, estava fazendo pré-natal, aí eu abortei. Aí o doutor Erli, na época, ele que cuidou de mim, que eu fui para o hospital, ele falou assim que era uma menina. E o Zezita tinha até escolhido o nome, porque os nomes dele eram assim, todo do jeito dele, né? Que ela era uma menina e ela ia chamar, ele mesmo falou assim, vai ser uma menina e o nome dela vai ser Vida. Mas como eu gostava muito dele, eu era apaixonada dele, se eu falasse, tá, eu falei, pô, tudo bem, né? Mas eu acho que lá no meu ventre ela escutou e saiu fora, porque ela não gostou do nome certo. Eu penso. Vida. Ele falava assim, 7 e vida. Então vai ser assim, 7 e vida. Ela nasceu em 90. 1990. Ou, quando eu vi o nome dela, já estava no registro. Daí ela estava, ele nem mostrou. A menina nasceu, já foi no cartório, registrou. Chegou lá em casa com o registro. Aí depois disso, eu trabalhava, né, na escola e tinha minha comadre. E ela se engraçou por ele, porque nessa época já era ex-ator, ganhava muito bem. Eu já tinha um salário, já dava para comprar naquele tempo comprava uma casa aqui em Campinapo, já tinha apoiado a casa para comprar para nós. E aí aconteceu a separação. Aí eu dei depressão, fiquei ruim, não conhecia ninguém, tinha medo de tudo. De tudo. Não comia comida nem da dizem. A Maria Cristina sabe essa história. A Maria Cristina falou assim que eu só comia comida da casa dela, cercada da casa dela, era da sogra dela. Aí apareceu na sua vida o povo do Campinapo, os amigos, os companheiros, o povo da escola. Meu Deus, e aí você dava aula na Couto, no começo? Era Couto? Era Couto, porque desde ali nos anos 80 era Couto. Era Couto Magalhães, no estado. Aí você efetivou no estado? Aí eu efetivei no estado. Isso você lembra o ano que você efetivou? Não lembro muito. Mas você aposentou lá, né? Foi. Primeiramente. Eu trabalhei no estado 25 anos e 11 meses. Você tem alguns nomes aí, professores, seus amigos de lá? Alguns você lembra? Nossa, Deus. Então vamos ver se ela é boa de memória, pessoal. Vamos lá. Maria Cristina, Maria Roberto, Selma Lúcia, Selma Ferreira também, foi do meu trabalho junto. O Eides, do finado, que o menino contou ontem. No vídeo. O Eides era a esposa do que foi... Revalinho. O que morreu lá na beira do rio, pelos índios. A dona Hilda, que Deus que tem um bom lugar para ela, era merendeira, uma ótima pessoa. E muitos outros. Muitos. Luzia, que eu tinha falado, Luzia do Careca, na época ela foi diretora, né, o Enival, que está lá até hoje. E muitos outros. Gente demais. E a Idelma? Você lembra da Idelma? A Idelma é minha melhor... Não vou falar que ela é minha melhor amiga, mas... Mas você gostava demais da Idelma, né? Até hoje, né? Meu Deus. Eu, dela e ela de mim. Ela falava, tia Nadir, amiga é pouco em serviço. Como é que é? A gente tem mais colega. Nós não temos amigo no trabalho, não. E você é uma amiga de verdade. Uma amiga de segredo. Faça as palavras dela as minhas. Nossa, e ela contava assim, ó, segredo pessoal dela pra mim. E ninguém sabe disso. Ninguém. É uma amizade assim, sadia, igual a nossa. Igual a minha, mas a sua.
Que bom. Porque eu amo mesmo. Amém. E sou feliz agora, agradeço. É recíproco. Eu oro por vocês. E a formação? Ah, e aí, eu vim terminar o meu magistério aqui em Chavantina, porque juntou eu e minhas colegas de trabalho, as meninas, né, daquela época, que não tinha segundo grau. Nós foi fazendo, nós fez logo os 2. Não sei se alguém... Já ouvi falar, não é do meu tema, eu já ouvi falar. Eu tenho colegas até hoje que era do Logos. A professora Zanetti era muito boa, ela vinha pra cá para estagiar com a gente. Um dia eu passei uma vergonha tão grande com a professora Zanetti. Eu estava lá num cômodo pequenininho assim, por rumo da cozinha, dando aula. E eu tinha um negócio com o menino de castigo. E ela não aceitava, porque para ela não podia. E eu pus o menino em pé lá, assim. E ela, quando ela aponta a cara lá, meu Deus, eu fiquei se você a professora Nadir já colocou algum de vocês de castigo, vai nos comentários aí e fala, rapaz, a professora Nadir me colocou de castigo aí. Aí passaram uns tempos. O Zé Júlio era secretário de Educação. 98. O Zé Júlio era secretário de Educação. Isso. Eu não sei quem era o prefeito. John Neca. Isso é da minha época. E aí pegou, ele falou, Nadir, faz o concurso. Nadir, tá na hora, vai fazer o concurso. Eu me sinto assim, tão fraquinha nos estudos, assim, no aprendizado, que eu falei assim, Jesus, eu não vou fazer não. Mas por que, Nadir? Eu falei, não vou fazer. Já pensou? Eu faço e não passo. Esse concurso que a Nadir fez foi o concurso que eu fiz, Coraci fez, João Roque fez, Nelson. Foi fácil, né? Não foi fácil. O negócio é que você passou sim. Eu passei, você passou. Foi no ano de 98 nós fizemos um concurso no Tião Neca. E aí em 99 eles chamaram a gente. Né? Esse é o meu concurso, eu só tenho esse concurso no município. E aí foi assim. E aí você continuou dando aula no município e no estado, né? Aí continuei dando aula no município e no estado, até eu aposentar. Então, aí graças a Deus, né, que essa luta que você já teve nessa vida, trabalhou esse tanto de tempo, aposentou. Aí apareceu na sua vida o Ronei, que casou com a sua filha lá, Tabata, né? Hoje mora com vocês aqui já há muitos anos, a gente sabe da história de vocês. E lhes deu 4 netos, 3 netinhos e uma netinha. Fala o nome desse pro nosso público aí. Isso. Ele foi uma pessoa muito honesta, né? Queria construir família com ela, né? Eu penso assim. Foi isso mesmo, né? É o que nós vemos hoje, né? E ele é uma pessoa boa. E aí, te deu? 4 netos maravilhosos. Primeiro foi quem? Arthur Abílio. Ah, o Arthur Abílio. Depois... O Carlos Eduardo, a Isabela Eduarda e o Aurélio. Cada um mais lindo que o outro, mais inteligente que o outro. Sou apaixonada nele. Eu não considero nem esse como neto, como filho. Isso. E o Ronei também, eu não considero ele como genro, considero ele como filho. A gente só tem gratidão por Deus ter colocado ele na vida da minha filha. Porque o que eu não tive, eu ajudei ele me ajudou, e hoje nós temos alguma coisa. Eu não tinha, ele trabalhava muito, mas eu não sabia mexer com o meu dinheiro. Não tinha, vivia tomando até emprestado. E depois que o Ronei entrou, as coisas melhorou. Graças a Deus. E um dia ele falou, se a senhora deixar eu cuidar das coisas da senhora, daqui 2 anos nós estava bem. E ele prometeu e cumpriu. Com 2 anos nós estava bem. Já tinha uma terra. Então, pessoal, essa é a professora Nadir, que todo mundo me pediu aí no canal para me fazer uma entrevista com ela. Então tá aí. Fala pro público do Altiero Viver nos 40 com a Jéssica as suas palavras finais. Agradeço primeiramente Deus, que Deus é maravilhoso na minha vida. Tudo que eu peço para Ele me dá. E falo para vocês também, agradeça sempre a Deus, um pouquinho que você tiver, você agradece Ele, Ele vai só sempre te dando. Tá? Tem gratidão por Ele, que Ele é um Pai maravilhoso. E tudo que o filho pede, Ele dá. Pede com fé. E espera, porque tem muitos que pedem e querem aquele momento, e as coisas de Deus é no tempo dele, não é no nosso tempo.
E agradeço também ao pessoal de Campinapo, toda a população de Campinapo, porque eu tenho muita gratidão por todos, que me ajudaram muito, muito, muito. Nossa, só tenho gratidão pela comunidade de Campinapo. Gratidão mesmo, por todos, todos. Os que me ajudaram, os que não têm oportunidade de me ajudar, mas Campinapo é bom demais, gente. Não gosto da fala da cidade de Campinapo, e tudo que eu tenho foi tirado daqui. Porque eu vim pra cá, não tinha nada. Só tinha um pouco de estudo, que era o 2º ano de magistério. Hoje, tudo que eu tenho foi tirado aqui da escola Couto Magalhães e da escola Anastácio Feliciano. O pessoal da Anastácio era minha família, da Couto também, todo faz parte da minha família. Considero como se fosse da minha família. É isso aí, pessoal. É com essas palavras de gratidão da professora Nadir que a gente encerra esse vídeo de hoje. Tá bom? Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo no YouTube. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show.